Nós sempre falamos aqui sobre a importância dos indicadores aí na sua gestão comercial. Mas e aí, quais são os principais dados que você precisa acompanhar para conseguir prever os seus resultados? É sobre isso que nós vamos falar no Mercoscast de hoje. Começa agora Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Fala galera, está no ar mais um Mercoscast, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Itamar Alexandre, eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos. É um prazer ter a sua audiência, ter você aqui com a gente em mais um bate-papo onde a gente vai trazer aqui muitas dicas legais aí para você, representante ou gestor comercial, você que atua numa indústria ou numa distribuidora. Aqui nós trazemos a cada 15 dias sempre um assunto muito relevante sobre vendas, tecnologia, gestão, tudo isso para ajudar no sucesso aí dos teus negócios também. E o assunto de hoje é muito importante, nós vamos falar sobre a importância de ter uma gestão voltada para os indicadores, uma gestão voltada para os dados. E nós temos um convidado muito especial hoje, ele que é um parceiraço nosso aqui da Mercos, de longa data inclusive, que é o Felipe Razeira. O Felipe, ele está à frente como diretor comercial da WGK, que é uma empresa de quase 30 anos aí, do segmento de autopeças, segmento automobilístico. E é um prazer ter o Felipe aqui que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Itamar. Bom dia, Caetano. Bom dia, Afonso. Obrigado pelo convite. Legal. E como vocês já conhecem, nós temos a nossa bancada fixa hoje também. Afonso Tonelli, a representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, que é uma empresa do segmento de instrumentos musicais. Também tem uma larga experiência aí como representante, vai conseguir nos ajudar também. Tudo bom, Afonso? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo certo, Tamar. Tudo bem, Felipe? Obrigado por estar aqui com a gente. Caetano, vamos lá. Legal. E o Marcelo Caetano, que também faz parte da nossa bancada fixa, que é gestor comercial, conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, escritor, palestrante, acompanha de perto aí várias empresas e vários indicadores aí também de vários segmentos diferentes espalhados pelo Brasil. Tudo bom, Caetano? Seja bem-vindo. Tudo bem, Itamar? Prazer estar aqui com você. Felipe também conheço de algum tempo já. Afonso, parceiro de bancada. E você sabe, Itamar, só para fazer um parênteses, assim, vamos falar de gestão por indicadores, né? Eu ainda vou viver o tempo em que a gente vai falar só gestão, né? Porque gestão por indicadores é tipo subir, subida, descer, descida, né? Não tem gestão que não seja por indicadores, pô. A gestão é por indicadores. Às vezes os caras querem fazer gestão na motivação, gestão na pressão. Não, isso não é gestão. Gestão é por indicadores. Então eu ainda vou viver um momento que a gente vai falar só de gestão. Muito bom, Caetano. Bom, gente, antes da gente entrar na pauta, pedidos rápidos aí para você. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal do YouTube, clica em inscrever-se, assine o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades. Nós estamos em busca de chegar ao marco de 20 mil inscritos no nosso canal, então nós contamos com a sua ajuda. E se você já é um inscrito, deixe o seu gostei e o seu comentário aqui também sobre o que você está achando sobre os nossos conteúdos, quais são as suas dúvidas e até mesmo as suas sugestões para as nossas próximas pautas, tá legal? Bom, então vamos para o nosso assunto de hoje e eu queria já começar ouvindo a opinião do Felipe. Felipe, você que está há mais de 20 anos aí à frente da operação da WGK, provavelmente você pegou uma grande transição entre como eram analisados os indicadores antigamente, como isso é feito hoje, e pegou o início, né, dessa tendência de data-driven, né, de ser guiado pelos dados, né? Então eu queria ouvir de você, Felipe, como que foi esse momento de transição, como você enxergou, quais foram as principais diferenças e atualizações que você teve como gestor nesse período todo? Nossa, hoje eu noto que tecnologia ficou bem mais acessível, né? Ficou bem mais fácil comparado que, apesar de 20 anos, mas sou novo, né? Eu comecei novo na empresa, ela é familiar, né, dos meus pais. Lá com 16 anos por aí eu já ia, né? Mas eu sempre gostei do comercial, mas sempre foi mais difícil, assim, esse acompanhamento. Ele era menos acessível em termos de ferramentas, inclusive para empresas menores. Então,
eu peguei muito o começo, assim, que se recebia pedido por fax, aí você tinha que digitar, tinha que acompanhar, tinha muito erro nisso, né? Lançamentos, valores, construção de indicadores eram bem difíceis. Empresas que eram mais avançadas, elas montavam algo em Excel e enviavam para vendedor. Então, hoje, eu sinto que a tecnologia ficou muito mais acessível, muito mais fácil, assim. Você ter força de vendas, poder lançar, já ter os valores corretos, ter na palma da mão um histórico do cliente, olhar já faturamento, meta, positivação. Então, o que eu acompanho, Itamar, é que ficou bem mais fácil, né? Você ter esses dados sobre a sua operação. Então, o grande segredo agora é saber o que acompanhar, a forma de cobrar, né? Mas que está bem mais acessível, que evoluiu muito, com certeza, né? Legal. Afonso, Caetano, não quero entregar aqui o tamanho da experiência de ninguém, mas acredito que vocês também tenham passado por esse período, né? Do analógico para o digital. Então, como é que foi para vocês aí implementar essa cultura também aí nos negócios de vocês? De experiência nessa ponta aí é realmente legal da gente conversar, porque o começo disso lá atrás era, como diz o Felipe, a qualidade mudou muito, né? A acessibilidade disso mudou muito. Lá atrás a gente tinha, eu graças a Deus tive sempre a mania ou o jeito de construir a informação, né? Para mim, eu mesmo gerava a informação que podia me alimentar para lá na frente eu usar para minhas estratégias, mas porque as empresas pouco passavam para a gente, né? Hoje a gente está num mundo totalmente diferente, onde os nossos gestores, pelos sistemas que usam, pelos BIs que as empresas usam, com informações trazidas da população, qual a faixa etária, qual a faixa de renda, isso ajuda qualquer setor a trabalhar, inclusive o meu. Então, isso mudou demais, e no meu tempo, realmente, essa coisa eu sou do tempo de que o cara passava o pedido anotado nem num talão de pedido, ou quando sim um talão de pedido, passava por fax com o CNPJ do cara escrito errado, faturava errado, não tinha como rastrear nota fiscal, não era nota fiscal eletrônica, aí só chegava lá no peão com tudo errado, anotava um código errado, isso aí, eu sou desse tempo, sim. Fala isso aí não é gestão de informação, claro que é, né? Você você tem um sistema de força de venda, onde você clica o nome do cliente, automaticamente vem toda a base de informação dele, e que vai direto na empresa, é diferente. A hora que você clica num produto, um código, por um número ou por um descritivo, e automaticamente bate com a informação de que a fábrica te passou, isso é gestão de informação, isso é gestão de qualidade de informação e qualidade de atendimento, né? Então, eu conheço ainda representantes que trabalham do jeito antigo, ainda muito nos Excel, nas planilhas de Excel. Muitas empresas ainda, eu tenho empresas que não usam nenhum tipo de força de venda, onde eu tenho que mandar meu pedido por e-mail e eles reinserem no sistema deles lá esse pedido. E aí a gente vê que existe o quê? Não recebi seu pedido, esqueci de digitar esse item. Então, isso é muito ruim. A gente acaba falando, pô, se mexe aí, inverte, né? Mas o representante que não faz essa lição de casa está mais fadado a ter problema do que a própria empresa que não faz. Isso é a minha visão, né? Então eu procuro ter isso bem azeitado aqui na minha base. Então, mas o que eu acho é que hoje a gente vive um outro desafio, né? Que é o desafio de organizar os indicadores, né? Porque é tanta informação e isso eu fico muito preocupado, sabe? Às vezes tem empresas que eu faço parte do conselho ou que eu faço alguma mentoria com o presidente, essas coisas, e aí eu vou na empresa num mês e ele está olhando um indicador, eu vou no outro mês ele está olhando outro indicador, eu vou no outro mês ele está olhando outro indicador, eu vou no outro mês ele está olhando outro indicador, e ele não estabiliza. E esse não estabilizar nos indicadores, que hoje tem uma superpopulação de dados, né? Todo mundo tem muito dado na frente, e às vezes eu vejo que a empresa não estabiliza tanto.
E às vezes você pergunta dados básicos da empresa ou do representante, ele não sabe responder, cara. Então, assim, positivação. Positivação todo mundo meio que sabe. Quantos SKUs em média você vende por cliente? O cara já não sabe. Pô, o cara não sabe quanto SKU vende por cliente. É engraçado, assim, eu vou nas convenções de venda, cara, quanto você positiva por mês? Tanto. Todo mundo levanta a mão. Quantos clientes ativos você tem na carteira? Já tem uma parte que não levanta a mão. Quantos clientes de prospecção você tem na carteira? O cara já 2, 3 levanta a mão, porque só eles têm cliente de prospecção de uma maneira cadastrada. Quem sabe quantos SKUs vendem em média por pedido? Cara, ninguém sabe. Quantos SKUs por cliente? Ninguém sabe. Então veja que a gente é muito louco isso, porque é o que o Afonso falou, a gente vive um momento, né, o Felipe também, a gente vive um momento de ter muita informação disponível, mas isso às vezes nos cega para a informação que é realmente importante. Eu falo muito isso nas reuniões de conselho, né? Toda vez que a gente sempre, eu gosto muito nas reuniões de conselho que eu estrutura dinâmica, o executivo vai lá para falar. Eu gosto muito do executivo participando da reunião de conselho em momentos que ele é convidado. Ele chega lá, para mim ele tem que falar 5 indicadores de performance dele. E daqui a 3 meses, quando ele volta como convidado de novo, ele fala os mesmos 5. Se tiver alguma distorção, você mergulha na distorção. O problema é que às vezes o cara começa a trazer indicadores que não são muito importantes, ou em qualquer outra reunião de resultado, e aí você perde o olhar. Então eu acho que hoje o grande desafio nosso é organizar. E quando eu chego em qualquer área, qualquer representante, qualquer gestor, ele fala assim, quais são os seus 5 principais indicadores de performance? Ele demora para falar os 5. Porque, na verdade, ele nunca parou a pensar que ele precisa condensar aquelas informações todas em 5 indicadores que, quando apresenta uma distorção, você mergulha na distorção. Então, acho que esse é o grande desafio hoje e o desafio que eu deixo para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Quais são os 5 principais indicadores de performance que você tem? Você sabe de cor os 5? Porque você tem que saber, cara. Não pode, eu preciso consultar o meu sistema. Cara, se você precisa consultar o seu sistema sobre os 5 indicadores de performance, você não tem controle de absolutamente nada na sua gestão. Então, acho que a gente vive hoje um momento de abundância de informação, softwares cada vez melhores, mas uma dificuldade analítica que aí permanece há muitos anos. Legal. E, Felipe, até pegando um gancho nisso que o Caetano falou, eu queria ouvir de você. A gente sabe que várias empresas, vários segmentos constroem os seus indicadores de acordo com os seus objetivos também, né? Inclusive, dentro do Mercos, hoje é possível personalizar o seu dashboard, né? Para que você consiga enxergar aquilo que você precisa visualizar no dia a dia e também entregar essa informação de bate-pronto para o representante comercial. Eu queria ouvir de você, Felipe, como que foi a construção desses KPIs que você acompanha no dia a dia e como que isso está presente também na sua tomada de decisão? Como que esses indicadores influenciam a tomada de decisão aí na WGK? Eu acho bem interessante o que o Caetano falou, porque tem muita empresa, às vezes, que você visita, tem trocentos indicadores, né? Que às vezes, para que tudo isso, né? Até se perde, como ele falou, de um mês olha uma coisa, outro mês olha outra, não tem um norte bem definido, né? Eu acho que para indicador não existe uma regra assim, os 5 meu tem que ser os 5 de todo mundo. A empresa tem que ter muita sensibilidade do que realmente, baseado no resultado que ela quer ter, qual é o indicador que vai buscar isso e vai guiar para isso, né? Então, por exemplo, eu olho muito faturamento, que todo mundo acaba olhando, positivação super importante para a gente, mas porque está dentro da política de que tem que atender bastante a base, de que tem que acompanhar, de que tem um pós-venda. Então, tem que ter muito isso na cabeça, definido, né? O que você vai olhar ali mensalmente. É claro que a gente tem outras coisas, quando você quer apurar alguma coisa de região, de produto, mas tem ali os mais importantes, os 5, assim, igual o Caetano falou, que traz aquele norte para o negócio, né? E é muito importante saber o tipo de indicador que usa. Por exemplo, esse para positivação, eu vejo às vezes muita empresa querendo extrair do vendedor relatório diário, quantos clientes ele foi por dia, qual que é a utilidade disso? Eu não vejo muita... Por exemplo, eu olho a positivação por mês, porque o dia a dia de um vendedor tem agenda que é cancelada, um carro quebra, ele tem que retornar para um cliente, N fatores, né? Então, às vezes também o que se mede do vendedor acaba sendo uma perda de tempo, assim, em termos de resultado, né? Cria um trabalho excessivo para o vendedor e que pouco resultado traz.
Então, eu acho que tem que ter, Itamar, essa sensibilidade de escolher ali os indicadores que é importante para o seu negócio e criar esse hábito mensal de sempre se guiar nele com o vendedor. Então, aqui na empresa, a gente tem os indicadores que a gente se guia todo mês, mas a gente cria o hábito de estar sempre conversando com o vendedor em cima desses indicadores. Então, assim, reuniões devido a gente atuar no Brasil inteiro, então, muita videoconferência, mas sempre se guiando neles, sempre conversando. Isso aí você vai construindo o hábito no vendedor do que a empresa olha, do que é importante ele olhar e como que pode ajudar isso ele, né? Mas uma outra coisa que eu também fico impressionado, que o Caetano citou também, é que quando você tem uma ferramenta igual o Mercos, que é muito fácil acessar os indicadores, tem muita informação ali, a quantidade também de vendedor que não olha, não acessa. Você pergunta para ele, ele não olha, ele não sabe quanto está de positivação no mês, sendo que está ali na frente, ele acessou, está ali na cara dele, né? Eu fico impressionado, assim, como tem isso, né? De, por mais que às vezes você tem todos os indicadores importantes ali, tem que construir esse hábito de a pessoa olhar e atuar em cima deles, né? Felipe, a gente sempre fala aqui de um ponto que assim, mensalmente fazer o representante comercial ou o vendedor apresentar o resultado dele, né? Porque é um jeito de você repetir. Para ele apresentar o resultado dele, ele tem que procurar o resultado. Para ele procurar o resultado, ele tem que analisar o resultado, né? Então, assim, é um exercício danado. A gente já falou aqui algumas vezes, né? De chamar o cara e falar, cara, você me apresentou o resultado. E aí, bateu a meta? Bati. Por quê? E ele vai ter que responder por quê. Não bateu ou não bati por quê? Né? Criar essa cultura de análise, eu concordo com você, é super difícil, porque tem muita informação, mas pouquíssimos leem informação, pouquíssimos leem relatório, né? Parece que você mandar um relatório é uma cobrança, né? Na verdade é uma orientação para o cara, né? E ele tem que encarar desse jeito, né? Às vezes a empresa também encara como uma cobrança, mas é uma orientação, e eu concordo, tem que destravar esse processo aí, não é possível. Todo mundo perde com isso. E nós, vendedores, temos a mania de achar o gestor chato, aquele que nos fica cobrando a olhar os indicadores. Eu na Musical Plus, lá a gente é tido, eu como chato, minha filha é hiper chata, que cuida disso, porque a gente fica em cima de indicador, a gente fala, sua venda tá ruim, você sabe por quê? Não, é porque o mês tá ruim. Não, cara, simplesmente não positivou nem 10% da sua carteira esse mês. Se você positivar 1/3, que é a média normal de quem positiva a cada 90 dias, você vai vender, é automático. Que nem, por exemplo, eu tenho minhas manias com indicadores, né? Desde sempre, por ter o Mercos há muito tempo. Eu olho, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu acesso o sistema, eu vejo quantos orçamentos foram gerados no dia anterior. Na segunda-feira e na terça, que são dias onde existe uma inserção de negócio bastante grande no meu negócio, eu vejo a quantidade, eu não vejo nem valor, eu vejo a quantidade de pedidos que entrou como orçamento, eu sei que eu vou ter uma semana boa de venda. Eu faço isso segunda e terça-feira. Agora, quando não tem na segunda, quando não tem na terça a quantidade média de inserção de pedidos, eu vou para minha equipe e falo, pessoal, essa semana vai ser braba se continuar desse jeito. E o cara não entende isso, né? Muitas vezes não entende, porque isso é estatístico, é Pareto, é um monte de coisa que a gente usa todos os dias, né? É uma pena quem não usa e quem não olha, né? Eu sou um cara vidrado por positivação, né? Eu sou doente por isso, então eu fico batendo nesse tipo de coisa o tempo todo, porque eu sou da técnica de quem visita vende, e da segunda coisa de que se você positivar, no meu caso, 1/3 da sua carteira todo mês, você não precisa se preocupar com o lado financeiro da sua venda, porque ela virá, automaticamente virá, né? Se você cuida dos 20% da sua carteira, que dão 80% do seu faturamento, e você positiva o percentual certo da sua carteira, acabou. Parece fácil isso que eu estou falando, é absurdamente difícil, mas é por aí que eu me guio. E aí eu vou aproveitar, desculpe Itamar e Caetano, vou aproveitar a presença do Felipe e vou fazer uma pergunta para ele, que está em cima há 20 anos como gestor.
Você tem algum indicador, por exemplo, que você, fora esses que a gente, como o Caetano diz, os 5 mais aí, positivação, faturamento, visita, algum outro que você sugere ou que você indica ou que você gosta de passar para a sua equipe que não é um corriqueiro indicador? O que eu acabo mais acompanhando, Afonso, é faturamento, positivação, ticket, e eu olho muito assim, a positivação, eu olho também ela por região, sabe, por cidade. Eu não fico só na quantidade, ele positivou 20, 30, mas eu gosto muito, em conjunto com o meu RP aqui, olhar exatamente dentro da rota dele, onde que ele está positivando. Eu tenho alguns, por exemplo, o meu segmento, como ele é peça de moto, eu olho muito a frota de moto por cidade. Então, a positivação, eu acabo fazendo esse cruzamento também, assim, porque às vezes o vendedor ele positivou a quantidade que você queria, mas tem muita região com potencial. Então, isso é um indicador que eu acabo olhando junto, sabe? Às vezes, ele na capital, ele positiva bastante, mas tem cidades do interior que tem muita moto ali dentro da rota, que ele não tem cliente aberto, ele não positivou e poderia. Então, a gente olha, acaba olhando muito isso aí. Eu ia te perguntar isso, independente se você tem um cliente ativo naquela região, você vai por outro indicador para direcionar ele a chegar num possível lojista ou um possível novo cliente, é isso, né? Sim, e a gente acaba olhando, devido ao histórico já de muito tempo com o sistema, até entender na cidade que ele está vendendo ali, por exemplo, às vezes ele positivou 5 clientes, mas a cidade tem um potencial maior, de ser 10, 15, a gente tem algumas análises históricos, assim, por frota, de quantas lojas possivelmente tem lá que ele poderia atender. Então a gente acaba procurando muito, eu acho que aqui eu trabalho muito positivação, igual você falou, é uma coisa que quem visita traz venda, né? Então a gente não olha só o número de forma geral, mas ali por cidade, por região, onde que ele poderia ir a mais. A internet ajudou muito isso, então também assim, o Google, né? Às vezes a cidade ali, deixa eu ver se tem um potencial. Às vezes eu quero pegar uma cidade, São Paulo, Porto Alegre, olhar uma capital e digitar ali motopeças Porto Alegre, o tanto de loja que aparece ali. A internet facilitou muito isso para, às vezes, prospectar e ter um entendimento ali de potencial de região, né? Mas dos que eu acabo olhando mais, sempre me guiando, é isso: faturamento, positivação, ticket, rentabilidade eu olho bastante, porque não adianta só vender bastante, aplicando desconto e sacrificando as margens, né? Isso aí é legal, eu só queria chamar essa atenção por isso, porque eu tenho um gestor que passou a nos orientar sobre um indicador de... Ele busca naquele estado que você é representante, cidades, ele faz um corte lá de 50 mil habitantes e vê as cidades que você não vende, né? E ele joga para você os quinais do nosso setor que tem inscrito naquela cidade, que estão inscritos no CNPJ naquela cidade, e fala para você: olha, você não está vendendo para essas cidades que tem mais de 50 mil habitantes e lá tem X clientes com o nosso KINAI. Acho que está na hora de você ir lá visitar. Então, isso é absurdamente. Se eu falar isso no tempo que eu comecei, primeiro que não sabe, nem usava KINAI como um indicador, né? Então, é fantástico. Eu acho que, como diz o Caetano no início aí, não existe gestão sem indicadores, né? O que existe é indicadores para você fazer gestão, é só isso, né, Caetano? Ô, Afonso, você tocou um outro ponto importante também, que é quando você olha, apresenta os dados e olha ali, você sai um pouco das coisas subjetivas, né? Porque tem muito isso de, por que você vendeu bem? Porque o mercado está aquecido, porque eu sou bom. Por que você não atingiu as metas, vendeu mal? Porque o mercado está ruim. Não é exatamente isso, né? É bem o que você falou, você viajou bastante, você foi nos clientes, ofereceu as coisas, né? Então, olhar por indicador te ajuda muito nisso, né? E é uma cultura de liderança, né, Felipe? O gestor precisa estar conectado com isso, né? Que também, às vezes, é um grande desafio, né? O gestor, muitas vezes, ele também não se debruça sobre análise, né? Ele gasta tempo
indo atrás de um monte de situações e acaba não se debruçando também sobre análise. E aí ele quer que a equipe faça isso, a equipe não vai fazer, né? É toda uma cadeia, né? É muito dinâmica e muito inteligente, que se funciona bem, ela por si só faz ou ajuda o resultado a acontecer, né? O problema é quando ela não funciona. E aí, se você não tem uma cultura de gestão por dados, você começa a trabalhar pressão, você começa a trabalhar motivação, você começa a trabalhar um monte de coisas que são importantes dentro do processo. Mas se não tiver um pilar dados funcionando de verdade, tudo isso precisa ser feito com uma força muito grande, né? Eu falo, às vezes, saindo da nossa área de gestão comercial, às vezes chega numa empresa, o cara fala, pô, aí a nossa indústria está produzindo mal, né? Você fala assim, por que está produzindo mal? Está produzindo mal por causa disso daqui. Ele tem exatamente a resposta ali por que a indústria está produzindo mal. Aí você chega na área de venda, você fala assim, está vendendo mal, né? É o que você falou. Está vendendo mal por quê? Tá vendendo mal porque o mercado... Aí o cara começa, a primeira coisa que ele faz é um discurso enorme sobre por que ele está vendendo mal, né? E quando, na verdade, o primeiro ponto do discurso deve ser, estamos vendendo mal porque nossa positivação de clientes caiu. Né? Começa por aí. Na indústria, o cara não fala, estamos produzindo mal porque... Não, produzindo mal porque tal ponto está acontecendo errado. Em vendas é a mesma coisa, só que o começo da história é esse mesmo que o Felipe falou. É muito discursivo, né? Tá produzindo mal porque não sei o que. Não, cara, tá produzindo mal porque caiu nossa positivação na região específica tal e isso tá fazendo a gente produzir mal. Ponto final, né? O mercado tá difícil ou não. Isso é depois, não pode ser antes isso, né? Acho que essa inversão tem uma história muito engraçada. Vou viajar aqui, hein? Me permita viajar, Itamar. O Pitágoras, um grande, né, um cara que entendia tudo de números, de geometria, de tudo isso daí, ele tinha um curso que ele fazia para os discípulos dele que ele falava por números. Olha que louco. Ele passava o curso inteiro falando por números. Ele falava, quando a gente realmente está bom, a gente consegue expressar por números, né? Então era quase uma seita do Pitágoras. Eu acho que as empresas precisam passar um pouco por isso. Ao invés de ficar justificando, deveria passar assim, vamos falar de números só? Vamos falar de números? Mas é muito impessoal. Não, até acho que é. Mas vamos passar um tempo falando de números, porque depois se a gente falar tanto de números, a gente vai incorporar números de verdade na nossa lógica de gestão. Empresa, principalmente na área comercial, fala muito de mercado, de combustível, de tudo isso daí, e fala pouco de números, né? Então, esse é um exercício legal. Vamos fazer reunião? Vamos falar só números. Sabe, minhas vendas estão assim por causa desses números, estão assim por causa daqueles números. Para de justificativa, porque não é isso que vai fazer a venda crescer. O que vai fazer a venda crescer é melhorar aqueles indicadores de performance. Então é só uma brincadeira aqui para falar que as empresas deveriam ser de verdade inundadas por números e as pessoas deveriam comunicar mais com dados e menos com blá, 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 blá. E tem empresa que acaba sacrificando por conta disso, né, Caetano? Às vezes fala que o mercado tá ruim, então vamos promoção, 10% de desconto, vamos vender mais, e às vezes nem era isso, e sacrifica a rentabilidade, né? E tem que ter esse olhar mesmo sobre os números, e eu noto, por exemplo, também que eu acho, que eu vejo acontecendo, muitas vezes o vendedor fala assim, não estou vendendo porque tá caro. Também você tem que ter esse olhar de aprofundar, tá caro, mas quanto está o concorrente? Quanto que custa? Vamos comparar? Porque também é uma coisa muito subjetiva, assim. Eu tive caso recente de um vendedor que falou, na minha região não estou vendendo bem porque o seu produto é bem mais caro. Aí ele coletou os preços do concorrente, eu sou 15% mais barato. Mas é porque ele ouvia do cliente falando que está mais caro. O comprador está naquele papel dele de, às vezes, jogar e falar assim, dá um desconto, faz isso. Mas ele nunca foi lá, apurou mesmo os dados, né? Então, tem que olhar mesmo, né? É isso. E você vê que o fato dele achar realmente que está caro faz com que ele realmente não venda, né? Mas é verdade, né? O Afonso sabe disso também, né? O cara põe na cabeça dele que está caro o produto e ele realmente não vende. Aí, por exemplo, a gente sempre fala nos clientes, né? Pesquisa de preço deveria ser uma constante dentro das empresas, né? Porque a pesquisa de preço, a gente tem cliente, a maioria dos nossos clientes, eles vendem mais caro que os concorrentes, porque são produtos premium, valor agregado, enfim, prestação de serviço, alguma coisa assim. E aí a gente fala o seguinte, cara, a gente trabalha bem numa faixa de até 20% mais caro que os concorrentes. Então nós temos que monitorar o concorrente. Não adianta só eu achar que eu estou 20% mais caro, porque se eu for para 30%, a venda trava imediatamente, é muito louco isso.
mas 20 eu consigo trabalhar. Então, ter um setor de inteligência que mantém pesquisa de mercado ativo dentro da empresa é super importante. Então, veja que isso é cultura de dados. Né? Não é um fala que é o que você falou. O cara falou que era mais caro, fomos fazer pesquisa, não era mais caro. Cara, então a pesquisa, para quem sempre cobra um pouco mais, um valor mais alto que o concorrente, é uma ferramenta de dados que tem que ser exercitada pela empresa. Ah, custa caro. Cara, custa, mas você poder vender 20% mais caro é um valor agregado que tem que incorporar outras soluções. Mas, então veja que a gente está falando de dados, não só dados de gestão comercial, ou também, mas dados de posicionamento, dados de tudo isso que faz com que a gente tenha uma gestão mais eficiente na nossa empresa. Legal, gente. Bom, se você também está procurando uma solução que vai te ajudar, assim como o Felipe, a acompanhar os principais indicadores aí da sua operação no dia a dia, eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o Mercos. Nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo que você pode testar por 7 dias grátis, sem nenhum compromisso, tá legal? Então, entenda lá um pouquinho como a gente pode ajudar a facilitar e melhorar a otimização da sua operação comercial. Gente, teve bastante dica bem rica aí, um episódio bem recheado. Felipe, quero te agradecer pela sua presença aqui, por essa troca de experiências aí com a gente e dizer que as portas aqui do Mercoscast estão sempre abertas aí para quando quiser vir bater um papo com a gente. Foi um prazer, obrigado pelo convite, Itamar, obrigado, Caetano, obrigado, Afonso, é sempre um aprendizado. Legal. Afonso, Caetano, mais alguma para complementar? Não, agradecer, foi bom encontrar o Felipe aqui, a gente se encontra pouco e a gente já se falou algumas vezes, bom encontrá-lo aqui, né? Virtudes do virtual, e muito bacana estar com o Afonso aqui, esse assunto é super importante. E volto a dizer, um dia falaremos só de gestão e não de gestão por indicadores. Espero estar aqui também. Obrigado, Felipe, muito bom, muito rico aí as informações que a gente trocou. Obrigado mesmo. Obrigado, Itamar. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Bom, e se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Como você viu, tem muita coisa que você pode começar a acompanhar aí para melhorar a sua gestão, para melhorar os seus dados e a performance da sua equipe. E nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, sempre trazendo muita coisa boa que você pode agregar aí na sua operação. Excelentes vendas aí para vocês e até mais!